Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos indo para a nossa aula número 25, hoje é sexta-feira, dia 3 de julho, tá? Mês novo, esperanças novas, eu espero que vocês estejam bonitinhos, quietinhos aí dentro de casa, tá? Pessoal, nós vamos agora para o nosso livro de gramática. Na aula passada nós terminamos o assunto lá no livro de leitura e produção de texto, o assunto que nós estávamos vendo lá era conto, né? Aí encerramos com a leitura dos contos e agora com a produção de um conto que eu postei lá para vocês, tá? Aqui no livro de gramática nós vamos dar continuidade às classes gramaticais, né? Cada palavra da nossa língua pertence a uma classe gramatical. Na página 76, a classe gramatical que aparece aqui é o advérbio. O advérbio é aquela palavrinha que vai estar em volta do verbo para modificar o sentido, para enfatizar o sentido dele. Então é importante que você saiba que o advérbio está perto do verbo. O adjetivo está perto do substantivo. O advérbio está perto do verbo. E o livro começa aqui com um poeminha, tá? De Vinícius de Moraes, chamado Poética. Então vamos lá. De manhã escureço, de dia tardo, de noite anoiteço e de noite ardo. A oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo, a oeste é meu norte. Quero que contem passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. Meu tempo é quanto? Vinícius de Moraes, Poética, em Cícero e Eucanã Ferraz, Nova Antologia Poética, Companhia das Letras, 2008, tá? Em um poema, você já sabe, usam-se geralmente palavras com sentido figurado ou imagens que traduzem a visão do poeta. As palavras têm seu significado ampliado, por isso não é necessário deter-se em seu sentido literal, mas perceber o conjunto que forma. Então, o livro aqui enfatiza que o poema sempre é escrito em linguagem conotativa, tá? Nem sempre aquela palavrinha que está ali escrita, ela significa exatamente aquilo. Ela pode ter um significado muito mais amplo. Essa é a característica do poema, né? A interpretação vai depender muito mais de você do que de qualquer outra pessoa. Vamos ler mais uma vez para ver se nós entendemos mesmo? De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço e de noite ardo. Até aí sem problema, né? Ele está falando aí dos períodos do dia, mais ou menos como a gente vê também. A oeste a morte contra quem vive. Então ele vive contra a morte, ele vive lutando contra a morte, né? Nós também, né? Nós também vivemos o nosso dia a dia lutando contra a morte, né? Do sul cativo, a oeste é meu norte. Meu norte no sentido aí de meu caminho, né? Então o oeste é o caminho dele. Quero que contem passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. Meu tempo é quando? Eu morro ontem e nasço amanhã, nós também, né? Todo mundo morre um pouquinho com o ontem e todo mundo nasce um pouquinho mais com o hoje e com o amanhã, né? Isso também, para nós que não somos aqui os poetas, né? A intenção aí é a mesma, certo? O nome do texto, o título do poema, Poética. Então vamos lá. Lá no seu caderno você coloca a data de hoje, você coloca lá livro de gramática, página 76. Eu não vou ficar na frente da lousa, certo, Ana? Certo, Julinha? Atendendo a pedidos aí de nossas ouvintes especiais. Na primeira estrofe, as palavras se associam pelas ideias opostas que representam. Dê um exemplo. Então, lá na primeira estrofe, que palavras você tem que uma é ao contrário da outra, uma está em oposição à outra. Você tem lá, olha, de manhã eu escureço. Então, você abre aspas, né? Você escreve assim, de manhã escureço. E depois ele fala assim, de dia tarde. Então, qual é o conjuntinho de palavras aqui que está em oposição? Escurecer e tarde, tá? Tardar. De noite anoiteço. Tem mais um pedacinho aqui, ó. Essas três palavrinhas aqui estão em oposição, né? Inclusive porque elas estão falando de manhã, de dia e de noite, certo? Agora, a segunda parte, explique com suas palavras.
Olha, ele fala aqui verbos que mostram suas angústias, né? Na realidade, quando ele fala eu escureço, eu tardo, eu anoiteço, ele está falando das angústias dele, né? Então ele se refere às tristezas e angústias do eu poético. Quando o texto é narrativo, a gente fala que é o narrador. Quando o texto é poético, a gente fala que é o eu poético, tá? Então, escurecer, tardar e anoitecer são expressões tristes que mostram o que dele? A tristeza e a angústia, tá? Por que são tristes? Porque estão remetendo a coisas escuras, né? A parte do dia que não tem o sol. Se ele falasse assim, olha, eu brilho, tá? Eu amanheço, aí talvez ele não estivesse falando de tristeza, mas aqui ele está. 2. Em de tarde anoiteço, o verbo anoitecer está flexionado na primeira pessoa do singular. Essa flexão é normal em verbos como esse, que se referem a fenômenos da natureza? Compare com a seguinte frase, hoje anoiteceu mais cedo. Não. Os verbos que expressam o fenômeno da natureza, eles não são conjugados. Ninguém vai falar assim, ó, eu chovo, tu choves, ele chove, nós chovemos, vós choveis, ele chove. Por quê? Porque chover é um verbo que expressa um fenômeno da natureza, assim como também anoiteço. Então são verbos que eles não são conjugados. Quando o poeta fala de noite anoiteço, é porque ele está usando esse verbo no sentido conotativo, no sentido mais amplo, no sentido de anoitecer, de entristecer. Agora volta lá para a pergunta. Então ele fala assim, essa flexão é normal? Não, não é normal. Não é normal. Então a primeira parte aí respondida bonitinho. Agora, compare com a seguinte frase, hoje anoiteceu mais cedo. Não é normal. O poeta usa anoiteço em sentido figurado. Qual é o sentido figurado mesmo? O sentido figurado é o conotativo, tá? E não no sentido exato da palavra, como está aqui, olha, hoje anoiteceu mais cedo. Hoje anoiteceu mais cedo realmente é do verbo anoitecer, né? Aí não, você só vai dizer desse jeito, não vai falar eu anoiteço, tu anoiteces. Agora, quando ele fala eu anoiteço, é porque ele está usando o verbo anoitecer em sentido figurado. E o que quer dizer de noite eu anoiteço? De noite eu fico escuro, né? De noite não tem mais a luz do sol, não tem mais o brilho, certo? 3. Na primeira estrofe, o tempo é o foco temático. Retire do conjunto de palavras dessa estrofe 4 expressões que remetem a esse tema, ou seja, 4 palavras que dão a ideia de tempo na primeira estrofe. Então vamos lá. De manhã eu escureço, de dia eu tardo, de tarde anoiteço e de noite eu ardo. Então, olha, essas 4 palavrinhas que dão ideia de tempo aqui, ó. A primeira, de manhã, a segunda, de dia, depois, de tarde e depois, de noite. Essas 4 palavrinhas dão a ideia de tempo. Ou seja, quando? Quando que eu escureço? De manhã. Quando que eu tardo? De dia. Quando que eu anoiteço? À tarde. E quando que eu ardo? À noite. Então, você tem aqui de manhã, de dia, de tarde, de noite, que são expressões indicando tempo. Quando que aconteceram os fatos? Seria a mesma coisa você falar assim, ó, eu estudo de dia, eu almoço à tarde ou de tarde, de noite eu vou dormir. Então, essas palavrinhas que você usou aí vão expressando o tempo. Quando que a ação acontece? Então, vamos lá.
Exercício 4. Na segunda estrofe, o espaço é o tema. Retire do conjunto de palavras dessa estrofe 3 expressões que nos remetem à temática espaço. Espaço é onde? Onde que os fatos acontecem? Vê na segunda estrofe. A oeste, a morte contra quem vivo. Do sul cativo, a oeste é meu norte. Então, quais são as palavrinhas que ele usa aí para falar de onde? A oeste. Depois ele fala assim, do sul. A oeste, do sul, e depois ele fala meu norte. Então, essas palavrinhas dão ideia de espaço. Espaço, o que que é? Onde. Então, ó, essas daqui dão ideia de tempo. Tempo o quê? Você pode colocar até aqui, ó. Tempo. O que que é o tempo? Quando que acontece? Espaço. Onde que acontece? Então, quando que as ações acontecem? De manhã, de dia, de tarde, de noite. Onde que elas acontecem? Em qual espaço elas acontecem? A oeste, do sul, do meu norte, tá? Essas palavrinhas aí vão ser importantes depois para você entender a definição de advérbio. Na terceira estrofe, ambos os temas reaparecem. Complete as frases a seguir. Passo por passo se refere ao parará, parará, parará. E eu morro ontem e nasço amanhã se refere a... Então, lá na letrinha A, quando ele fala assim, passo por passo, ele está se referindo ao espaço, tá? Onde que acontece? Passo por passo. E quando que morre e quando que nasce? Eu morro ontem e nasço amanhã. Então, ontem e amanhã dão ideia de tempo. Então, a frase vai ficar assim, ó. 5A, passo por passo, se refere ao espaço. Morro ontem e nasço amanhã se referem ao tempo, certinho? Agora que entra no assunto, né? Você sabe qual é a classe gramatical, a qual classe gramatical pertence as palavras ontem e amanhã? Advérbio. Por que advérbio? Porque vão ficar perto do verbo para dar ideia de tempo, de lugar, de modo. São várias características que o advérbio vai dar para o verbo. Certinho? Página 77, marca texto na mão, vamos ver o que é importante aqui. Advérbio é uma das 10 classes de palavras. Sim, então grifa aqui, isso é importante, tá? O advérbio é uma palavra invariável. Isso, por que invariável? Porque não tem masculino, não tem feminino, não tem singular, não tem plural, não tem diminutivo, não tem aumentativo. Se eu falo, por exemplo, a palavra hoje, tá? Ela não vai ter masculino, feminino, singular, plural, nem aumentativo, diminutivo. Por isso que ela é invariável, tá? Certos advérbios modificam um adjetivo ou outro advérbio. Então, por exemplo, ele comprou a bicicleta ontem. Ontem está modificando o verbo comprou. Este doce ficou muito gostoso. O muito está modificando o adjetivo gostoso. O encontro foi exatamente aqui. Exatamente está modificando o advérbio aqui. Então, o advérbio ele pode modificar o verbo, um advérbio ou um adjetivo. Então, o advérbio é, pois, a classe de palavra que se caracteriza por... Grifa tudo isso daí, pessoal. Ser invariável, ou seja, não sofrer flexões. Ter a função modificadora, isto é, trazer novas circunstâncias à palavra que acompanha. Verbo, em alguns casos, adjetivo ou advérbio. Desfrutar de uma certa mobilidade em relação ao verbo que modifica, ou seja, não tem uma posição fixa. Eu posso falar assim, ó, ontem ele comprou a bicicleta. Eu posso falar, ele ontem comprou a bicicleta, ou eu posso falar, ele comprou ontem a bicicleta. Então veja que esse ontem aí é um advérbio, ele pode estar no começo, no meio, ou mais no meio, ou até no final da frase. Um grupo de palavras pode ser usado de forma equivalente a um advérbio, daí nós vamos ter uma locução adverbial. Assim como existe a locução verbal, a locução adjetiva, quando eu tenho duas palavras com a ideia de advérbio, eu vou ter uma locução adverbial. Então, exemplos de locuções adverbiais.
À noite, à direita, de perto, à tarde, à esquerda, por acaso, às vezes, ao lado, ao contrário, de dia, de dentro, a sós, de manhã, de fora, em geral, de noite, de longe, em silêncio. Certinho? Agora, nós vamos dar uma olhada lá no final da... Deixa eu falar para vocês se temos aqui uma lista. Olha que sorte, vamos ver se tem ou se não tem. Não tem, pensei que tivesse aqui uma lista de advérbios para vocês, mas não tem, que pena, hein? Vou ter que pedir para vocês fazerem uma lista de advérbios. Então vamos continuar lá onde nós estávamos. Exercício 7, olha lá. Explorando o dicionário, verificando a pronúncia e a ortografia. Muitas vezes você sabe falar uma palavra, mas fica em dúvida como escrevê-la corretamente. Então, ao ver uma palavra, fica em dúvida como pronunciar. Para esclarecer a questão, basta consultar o dicionário. Então vamos lá ver o que está pedindo o exercício 7. Leia as frases a seguir e, de acordo com o sentido das palavras destacadas, diga se devemos pronunciar e, o ou ou. Então, o e aberto ou fechado e o aberto ou fechado, tá? A diretoria da empresa se reuniu na sede ou a diretoria da empresa se reuniu na sede durante toda a hora? Sede, né, pessoal? E esse sede aí vai ter o ezinho aberto, ele mostra desse jeito que é o som, né? Se você colocar com o e fechado, vai ser sede, né? Vontade de beber água. Na letrinha B, ao colher rosas, tome cuidado com os espinhos. Ao colher, esse E é fechado. Se você falar com o E aberto, vai ficar colher. Não tem lógica eu falar assim, ó, ao colher rosas. É o instrumento lá. Letrinha C. Aos domingos, emprego meu tempo livre no treino para a competição de skate. Eu emprego, do verbo empregar. Então, esse E aqui é aberto, emprego. Com o E fechado, ele fica emprego, substantivo. O emprego foi muito bom. Letrinha D. De que cor é o seu vestido novo? Lógico que você vai falar de que cor com o O com som fechado. Você não vai falar que cor, né? Cor vai ser saber de cor. Letrinha E. Ele é pequenininho, ainda come de colher. Ainda come de colher. Esse E é aberto. Então veja, você tem o colher com E fechado e você tem o colher com E aberto. Essas palavras, até um tempo atrás, elas eram todas acentuadas. Então, colher ali teria acento para diferenciar de colher. Com as mudanças nas regras de acentuação, essas palavras perderam acento. Mas a gente sabe perfeitamente quando o som é fechado ou quando o som é aberto pelo contexto. Você sabe muito bem quando que é colher, do verbo, e quando é colher, do substantivo. Tá? Por quê? Por causa do contexto. Continuando lá. A, B, C, D, F, então, vamos lá. Letrinha F. Este calor dá uma sede. Essa palavrinha sede é com E fechado, para não confundir aqui com sede. Sede é o lugar onde fica alguma coisa. Esse é sede. Gosto não se discute. Eu gosto de sopa de legumes. Então, o primeiro. Gosto não se discute, com um ozinho. Eu gosto. Aqui, ó. Esse com som fechado e esse com som aberto. Já sei de cor, ou seja, já sei de cabeça. Esse cor aí, opa, só o ozinho, né? Esse ó aqui é com som aberto, tá? Meu irmão conseguiu seu emprego. Emprego aqui é um substantivo
E se é um substantivo, você vai falar com som fechado. Se fosse verbo, eu falaria eu emprego. Então, eu emprego o acento nas proparoxítonas. Aí é o verbo, aí é com som aberto. O emprego que ele conseguiu foi muito bom. Aí é com som fechado, tá? Então, de novo, pessoal, vocês são perfeitamente capazes de entender quando que o som é aberto, quando que o som é fechado pelo contexto. O que quer dizer isso? Pelo restante da frase. Se o restante da frase, por exemplo, estiver falando assim, ó, o gosto não se discute, eu gosto da cor preta, então o gosto é substantivo e gosto é verbo. Você é capaz de saber que esse o aqui é fechado e que esse o aqui é aberto. Ceder, vontade de tomar alguma coisa. Sede, o lugar onde se instala, né? Uma loja, uma empresa. Colher e colher, emprego e emprego. Cor, né? A cor azul ou saber decor. Então aqui tem alguns exemplos de palavrinhas que têm dupla pronúncia, mas você, como um bom falante, como um bom leitor, como um bom escritor da língua portuguesa, sabe qual é a diferença por causa do contexto. Certo, pessoal? Nós continuamos na próxima aula. Beijo!